3, 2 e... Vamos falar sobre graça hoje. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Felipe Melo. Nós estamos iniciando nessa noite o Papo JS. Um papo para falar e tratar da vida do jovem cristão. Um papo descontraído. Muito bom. Pra gente falar sobre o quê? Um papo descontraído sobre a vida do jovem cristão. Os dilemas, as dificuldades, as dúvidas e os questionamentos da vida de todo jovem. Fique tensa, por favor. Posso seguir ou vocês querem que eu volte? Eu preciso fazer um corte agora. Peraí que a sua postura tá... Fala, JS, a paz do Senhor, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um Papo JS. E se você ainda não me conhece, eu sou o evangelista Felipe Melo, casado com a Mayara Melo, também conhecido como pai do Felipe Filho e do Tito. Estamos aqui na Assembleia de Deus Shalom em Palmas, Tocantins, para mais um Papo JS. E essa noite ela tá aleluiada, porque eu tenho dois convidados aqui top para falar de um assunto importante. Eu já estava no pé dos dois, já tem uns 2 dias, e a agenda dele permitiu, e eu estou feliz e grato por isso. E tenho aqui a grande honra de receber esses dois homens de Deus, e eu vou pedir que eles se apresentem a vocês. Eles, evangelista Mauro Viana e Siron. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Ô, glória! Parece que foi ensaiado isso aqui. Pensa o povo sintonizado. É isso aí, é a sinestesia, né? A simbiose nossa. É unção isso aqui. Unção, muito bom. Evangelista Mauro. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Boa noite. Boa noite a você que está em casa. Como já foi dito, me chamo Mauro. Sou evangelista aqui da Assembleia de Deus Shalom. Casado com Jaqueline Beth, missionária muito também aqui na igreja. Somos líderes da geração Kadosh. Há 3 anos. Estamos aí, ó, profético. A gente vai falar de terceira onda hoje. 3 anos. A gente está muito bom. Há 3 anos aí com a geração Kadosh, né? Intenso, quebrando tudo para a glória de Deus. Muito bom, aleluia. E esse GKJS? Calma. Tá quase chegando. Temos que conversar um pouco mais sobre isso. Está quase chegando. Siron. Meu nome é Siron, tenho 17 anos, ano que vem 18. Muito bom. Eu sou o menorzinho aqui que não sou nem cooperador, né? Mas um dia, quem sabe. Também eu não sou casado com ninguém. Meu Deus. É o Siron. É o Siron. Tinha que vir, né? É isso. Muito bem. E Siron, grande representante da... Filho do pastor Sávio. Isso. Filho do pastor Sávio. Não é pastor, mas é filho de pastor. Filho de pastor. Já mostrou que é filho de pastor também, né? Mas muito bem. É um grande representante do GK, filho de pastor. E é uma verdadeira bênção. E tem motivos. Não está aqui à toa. É porque tem testemunho, tem know-how para poder estar aqui, para a gente falar de algo muito especial. Mas antes da gente falar dessa tal terceira onda que está prestes a acontecer, e a gente vê sinais por todos os lados, eu não vou perder essa oportunidade, evangelista Mauro. Me fala, como é esse negócio de liderar adolescentes? Uma das fases mais loucas da vida. Né? Um dia você está falando grosso, outro dia você está falando fino. Tem dia que parece criança, mas tem dia que parece um adulto. Às vezes o braço está maior do que o corpo está maior que os braços. Uma fase de verdadeira transformação. E eu imagino que deve ser uma loucura isso aí. A maioria das pessoas encara assim, o desafio de liderar adolescente como uma tarefa assim, chata, né? Sim. Tem gente que chama... aborrecentes. Tem gente que fala assim. Mas eu sou suspeito para falar. Já tem muito tempo que eu trabalho com adolescentes. Sou pedagogo, então fiquei muito tempo em sala de aula com adolescentes, no fundamental. Mas essa fase é marcada por mudanças, né? Sim. Questionamentos, incertezas, hormônios endemoniados. É sério isso. Hormônios endemoniados.
E é isso que a gente lida, literalmente, com essa tempestade de crise existencial. E o pior de tudo isso é que, além da pressão social dessa fase, Sim. tem a pressão interna dele mesmo, as próprias questões, que já é uma loucura. Né? A pressão emocional que mental, vem ali. emocional, a primeira paixão, sei lá, as escolhas. Nessa, Siron? e aí vem a pressão também do compromisso de vida, de ser o melhor na família e tudo mais. A cobrança, né? E a gente, líder, tem que ter um olhar muito sensível, né? Sim. A gente não pode ter repulsa. Porque tem líder que tem repulsa, porque não compreende a fase, tem repulsa. Não, esse menino nunca vai dar certo em nada. Tem líder que fala isso. Porque ele não, né, não tem essa empatia emocional de compreender aquela fase. Nem parece que passou por ela, né? Exatamente. Nem deu muito trabalho para os outros. Mas sobre liderar adolescente, eu acho o máximo. Eu acho o máximo. E o maior desafio, não sei se seria o maior, mas é se manter intenso. Desafio, se manter intenso em tudo. Se manter intenso no relacionamento com ele, se manter intenso no propósito, se manter intenso na renovação do diálogo, da palestra. Esse é o grande desafio do líder de adolescentes, é ser intenso. Porque universos distintos. Sim. O estilo de vida nosso é outro, nossa mentalidade é outra, deles é outra. Então, se a gente não vestir a camisa de fato dessa fase, que é a fase deles, a gente não vai compreender, a gente não vai alcançar a linguagem, a gente não vai alcançar a mentalidade deles, né? Só que assim, por eu já ser, digamos, quase que meio que espontâneo, naturalmente, então eu tenho esse lado, né? O Sari pode falar melhor. Então eu não consigo, eu entro, né? Vamos dizer assim, eu entro dentro da vida deles, do universo. Muito bom. Porque senão você, de repente, você não vai ter nem aquela paciência de ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Na verdade, romper as barreiras da sua fase de vida, de idade, de emoção, para poder viver, então, ali de fato, a emoção e o momento deles. Quer ver um exemplo? Por exemplo, eu leio de tudo. Só que eu tenho que ler coisa voltada para os adolescentes. Mas a minha leitura pessoal não tem nada a ver com adolescente. Eu faço, né? Só que no dia a dia eu tenho que ler assuntos referentes. Eu acho que isso é muito importante, Mauro, a gente se destacar aqui. Até para poder... Nós temos diversos líderes. Nós temos JS que são líderes GK, né? Que estão em outras congregações, estão trabalhando. E fica nesse movimento também. E para que ele não se perca. Então... Tipo assim, o senhor tem a plena convicção e trabalha de forma que o Mauro Viana, que tem os seus anseios, as suas vontades, as suas paixões, né, os seus hobbies, ele cuida da vida dele, sem esquecer dos cuidados, então, ali, com a fase, o momento e talvez a vibe do momento do que está rolando no GK. Essa é a ideia. E o nosso contexto é espiritual. O nosso contexto é literalmente espiritual. Então, o maior desafio é isso, se manter vivo, isso é avivamento. Porque ninguém segue você, as pessoas seguem o que você tem. Sim, isso é forte, Mauro. Então, as pessoas vão olhar, não é para você, as pessoas vão olhar para onde você está olhando. Sim. Então, esse é o maior desafio espiritualmente. Se manter apaixonado por Jesus, porque essa paixão não tem como. Ela vai contagiar as pessoas. As pessoas vão querer experimentar a comida que você está comendo e beber da água que você está bebendo. Esse é o maior desafio no nível espiritual. Se manter aceso. Isso tem a ver com avivamento. Então, a maior missão é se tornar uma pequena brasa. Né? Porque quando você se torna uma pequena brasa, aí esse avivamento pessoal começa a se tornar um avivamento coletivo, que é no caso dos seus liderados. Então, e se manter na brecha como um soldado, como um general. Por quê? Lado espiritual também. O maior desafio dessa fase é o diabo tenta destruir pelo lado de dentro. Essa fase é isso. Sim. Né? Tem as pressões, mas a maior pressão é dentro, é questionamento. Né? Tá aí os dados aí de pesquisa de depressão e de suicídio, que está só aumentando nessa fase de adolescência. E o nosso desafio como líder é se pôr na brecha como general de Deus, né, em favor dessa geração, desses adolescentes. Porque se a gente vacilar, a gente entra numa mesmice de culto,
de rotina, esquece que o diabo não para, né? E que ele De está investir, de exatamente, buscar e que ali. ele está investindo todos os minutos. O nosso maior desafio é esse: manter os olhos espirituais abertos, os Amém. ouvidos espirituais abertos. Muito bom, muito bom. E aí, já o senhor como líder, agora nós temos aqui um representante do GK, né, que já está há muitos anos, né, no GK, né, está há um tempo no GK, e está já quase mudando de fase daqui mais um tempo, né, mais um ano, 2. Vai mudar de fase e está num momento muito peculiar. E a adolescência é carregada disso, porque você está saindo da infância em direção à fase adulta. Não está lá nem cá, né? Não está lá nem cá. Ali uma fase que... Aqui a gente trabalha até ali, né, os 18, né? Tem a turma que fica mais um tempo ali, porque são líderes, são pessoas que estão envolvidas com o trabalho direto, então permanece ali por mais um tempo. Mas é uma fase ali que demora mais ou menos um intervalo de uns 8 anos, de 6 a 8 anos. Alguns amadurecem mais cedo, especialmente lá fora, O fora da igreja, né? O ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é de 12 a 18. Né? Mas hormonal... Perdão, corta aí. Os hormônios vão dizer que é um pouquinho além, né? A pediatria também vai dizer que é um pouquinho além. Vale dizer que tem adulto que não sai da adolescência. O cara tá com 30, 40 anos, mas é um eterno adolescente. 50, a mentalidade, as emoções. Você já viu que 50, gente que não 60. tem equilíbrio emocional nenhum? Ele continua um adolescente nas emoções? Não conseguiu amadurecer emocionalmente. Aí fica travado lá atrás. Só que tem adolescente tipo o Sairo. O Sairo tem que pisar no freio dele, tem que pegar, segurar ele, né? Calma. Um adultinho, quer ser um adultinho. Tá quase, né? Mas, vamos lá. Sairo, qual que é o grande desafio hoje de ser um adolescente, né? Que já está caminhando para um novo momento da vida, para uma nova fase, chegando já na vida universitária, ali está a caminho da universidade já quase. Como é? Quais são os desafios hoje de ser um GK nesse mundo devastado de tantas oportunidades para te afastar dos caminhos do Senhor? Antes, fazer um adendo até. Eu tô Muito na bem. GK desde 2015. Ou seja, desde que eu tenho aí 10 anos. Eu lembro da gente indo nos retiros lá no Coqueirinho e na época do Pastor Júlio. Na época nem chamava GK. Eu lembro de estar lá, porque... Você já é um idoso do GK, né? Meu amigo, eu sou o adolescente mais velho que vocês vão conhecer na vida. Mas, tipo... O que acontece? Aí eu sempre estive lá porque justamente por ser filho do pastor, né? Sim. Na igreja não tinha adolescente e tal, e acabava que eu que tinha que representar a igreja. Então Muito é por bem. isso que eu estava inserido já nesse meio, mas sempre foi muito lá na congregação que a gente estava na época. A partir daí foi passando, então aí eu já estava na geração que eu já era um adolescente aí com uns 10 anos quase. E foi passando o tempo, tudo mais. Aí 2017 foi que eu completei os 12 anos. E aí de boa, super de boa pra mim. E eu sempre lidei muito de boa com a vida. Mas em 2019, quando eu tinha aí os seus 14 anos, moça, eu passei por uma fase que era triste, era quase uma depressão, era uma bad. Moça, eu saía do culto pra ir chorar dentro do meu quarto. E a igreja era de trás a minha casa era de trás da igreja, né? Casa pastoral, a gente tava lá na Água Viva, no setor Bela Vista. Era muita coisa, porque eu juntei, foi um misto de emoções. Eu peguei, e meu pai nunca me cobrou essa questão de ser filho de pastor nem nada, mas acabou que eu absorvi isso. Eu também juntei porque eu estava gostando de uma menina aí na época, né? E a menina não me queria, eu fiquei na friendzone, aí eu já juntei com isso também. E acaba que essas coisas, eu creio que eu tenho certeza disso, que na adolescência as emoções elas são amplificadas. Então, tipo assim, você não vai ficar tristezinho, você fica muito triste. Você não vai ficar alegrezinho, você vai ficar muito alegre. Adolescente ele é muito intenso. E até por isso que um líder tem que ser intenso com o adolescente. E adolescente é isso, e naquela época eu passei por essa fasezinha chata. Aí acabou que veio a pandemia, aí foi 2 anos em casa, né? Nem aproveitei direito a adolescência, não, mas... Sairo, quem vai acreditar nisso? Sairo, que você não aproveitou a adolescência. 2020, fiquei o ano todinho em casa. Não, nem aproveitei a Kadosh.
2021 também nem deu tanto tempo assim, né? Foi normalizar mais 2022 já tá sabe? acabando, né? O que É, aí ano que vem já é o JS. 2021 você veio para Matriz, né? Foi. 2021. Foi. Aí foi quando 2020 você estava ainda em congregação, né? Isso. E aí 2021 você veio para Matriz. É, a entrada minha, o que oficialmente foi lá para abril de 2021. Mas Muito bem. eu já tava vindo, que o Mauro tava me roubando lá da congregação. Tava vindo aqui pra... Moço. Muito bem. Mas hoje eu posso dizer que eu não vou dizer que, uau, a vida do adolescente é difícil. Não vou dizer assim, é difícil viver minha vida. Não, porque hoje eu tô numa fase muito de boa em relação à vida. Eu não consigo ver na vida um peso. Eu não consigo ver dificuldade exatamente. Tem as dificuldades normal que a gente enfrenta na nossa escola, dentro da nossa casa, mas não é algo que eu vou dizer que, uau, eu sou muito forte por aguentar isso. Não, eu vejo que é muito de boa e eu vejo que isso é questão do tempo. É que o adolescente ele vai amadurecendo e lá no começo vai ficar muito tenso, mas conforme vai passando o tempo vai normalizando. Eu creio que muitos jovens, eles já são muito controlados em relação a isso. Eu creio que é justamente por essa maturidade concedida pelo próprio tempo. Então, hoje eu vejo que é bem de boa. A gente comentou sobre o desafio de liderar, ele está falando um pouco sobre o desafio de ser adolescente, mas não tem como a gente dizer do desafio de ser adolescente cristão, Sim. que já muda um pouco a conversa. Sim. Né? Porque a gente já parte para os nossos valores inegociáveis, nossos Exatamente. princípios inegociáveis. Esse é o maior desafio do adolescente hoje. Se manter puro. Porque Jesus não veio para nos tirar do mundo. Jesus veio para arrancar o mundo de dentro da gente. É diferente. E esse é o maior desafio do adolescente. Arrancar o mundo de dentro dele. Por quê? Por causa da pressão social. Né? Por causa, vou usar uma palavra bem atual, por causa do liberalismo. Né? Sim. Relativismo, hoje tudo é relativo. Os é costumes, a moralidade, verdadeiro mal. exatamente, a moralidade, a pressão midiática, né? Doutrinação ideológica, que isso hoje em dia é o âmbito mais, é o nosso maior enfrentamento. Na verdade, está aí. Eu acho que o desafio de liderar nessa geração é a pressão ideológica, né? Muito bom. Chamados grupos de minorias, que vem e bate forte, né? Revolução social, revolução sexual. Por quê? Porque eles não querem a gente. Eles não querem a gente. De maneira alguma, Não, né? eles querem as crianças, eles querem os adolescentes. Para quê? Para pegar uma alma limpa e doutriná-los. Então, para o adolescente, meu Deus, isso é desafiador. Para nós é uma coisa. Sim. Agora, para eles, né? Até porque no último culto eu estava falando aqui, que nós somos tendenciosos a pecar, a degradação, né? A queda Sim. do ser humano. Então, juntando, tem a palavra de Paulo, né? O que eu quero fazer eu não faço, o bem que eu quero não faço. Beleza, então essa luta, o antagonismo, o verdadeiro antagonismo acontece dentro da gente. A luta de classe de Karl Marx, a esquerda, a direita, conservadorismo, e essa luta de classe, ela acontece dentro da gente. É carne e espírito. E, convenhamos, a carne, ela grita muito mais forte. E aí o adolescente, ele está vendo, ele está ouvindo, ainda tem algo gritando dentro dele que é a carne, aí, meu amigo, aí complica, aí a gente sofre. E na maioria dos adolescentes, infelizmente, a realidade de igreja, vamos colocar aí, a maioria das famílias são famílias disfuncionais. E o adolescente é um produto do meio. Sim. Um adolescente disfuncional é o resultado de uma família disfuncional. E isso gera consequências gravíssimas para a vida adulta. E aí você vê adultos fragilizados emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Mas aí fala assim, aí agora vamos tratar aquele adulto, né? Aquele jovem adulto, aquele jovem senhor, aquele senhor, mas não entende que a causa disso estava lá na base da Por isso que adolescência. o Sairo, quem anda perto de mim sabe, por isso que eu dou cada paulada no Sairo, sem dó. Uma vez eu falei... Não, eu tenho que falar isso, eu vou ter que falar. Uma vez eu falei aqui na igreja, foi até no domingo, só que eu estava com a cabeça nas nuvens, eu não falei nada com nada.
Beleza. Aí a gente saiu, foi pra outra igreja, terminou aqui o culto, nós fomos lá ajudar lá no trem da pizza lá. E aí acabou que nós tocamos, nossa, não, e a saudação do Sairo? Aí o Mauro, ainda bem que você me lembrou. Ele falou assim, Sairo, eu fiquei com vergonha. Moço, ele deu uma saudação aqui. Não, moço, mas pelo amor de Deus. Ele não pega leve, não, moço. Pois é, porque eu falo para ele direto. Você não é um adolescente, você está adolescente. Não é, está. Né? E você precisa construir agora, é o hoje. Está aqui, mas está olhando para o futuro. Lá no futuro é o resultado da agora. Então eu fico freando ele. Para quê? Ok, deixa eu dar uma ideia. Por exemplo, o nosso problema é que a gente trata pecado. Ok. Boa. A gente trata pecado, consequência de pecado. Espera aí. A gente tem que tratar o motivo, a razão, a perseguição espiritual da qual está causando esse pecado. A fragilidade. E começa lá que na gera o pecado. adolescência. Sim. Muito Por bom. exemplo, um adolescente que... Lembrei aqui, por um acaso. Um jovem, um adolescente que tem namorada. Aí ele vai e quebra a fidelidade, traiu a namorada. Normal, é jovem. Opa, peraí. Então, eu não tenho que tratar esse pecado, eu tenho que olhar para ele, para a história dele, para dentro da casa dele. Peraí, meu amigo. Quem foi seu pai? Aliás, quem é seu pai? Quem é sua mãe? O que é isso que você está carregando? Esse pecado fala muito sobre você e sobre sua família. E um dia você vai casar. Você não tem que levar esse comportamento, nem isso que está falando dentro de você. Moral da história. Todos nós temos uma... Não sei qual é a palavra que eu vou usar aqui. Um DNA espiritual, né, que a gente carrega. E isso é um certo tipo de iniquidade, que é tendencioso a alguma coisa. Né? E eu fico de olhos muito abertos sobre isso. Por isso que o Sário, qualquer adolescente que está perto de mim, vacilou, chego, chamo na reta, porque senão ele vai carregar isso para a vida adulta, vai levar para o casamento, vai levar para a sociedade, vai levar para dentro da igreja, aí é mais uma família disfuncional, aí é mais um líder que vai sofrer, é mais um professor que vai... É uma cadeia, uma né? cadeia, né? Lá na frente começa aqui pequenininho, mas vira uma bola de neve imensa que lá na frente pode causar muita destruição. Mas o Sairon falou algo aqui muito interessante, né? Sobre a intensidade das emoções, né? O adolescente ele vai de 0 a 100 em uma fração de segundo, né? De muito alegre e sai de a 100 muito para triste, 0 também. E sai de 100 para 0 com a mesma facilidade, né? A gente tem falando disso aí, a gente tem um adolescente aqui, falar o nome dele, tem problema, Paulo Arthur, que a gente fala muito sobre isso. Paulo Arthur, às vezes ele chega aqui, ele é o máximo, ele é o melhor adolescente do dia, às vezes. Aqui, pra cima e tal. E tem dia que ele chega aí com fone de ouvido, quer falar com ninguém. Coloca o fone de ouvido e fica... aí eu já sei como é que ele tá. É um exemplo disso. Sim. Vai de 0 a 100, de 100 a 0. Numa fração de segundos. E aí talvez seja essa, né? Pelo menos eu vi isso acontecer. É onde muitos pais, infelizmente, pelo estresse do dia a dia, do momento, solta palavras negligentes, né? Solta palavras assim, mas que inferno, bom, a gente sabe de todo tipo de briga que tem dentro de casa, porque não consegue compreender aquilo que o senhor acabou de dizer, o momento, a fase, estar, né? Estar. Ela é transitória e temporária. Tem tempo para acabar, ou melhor, tem que ter tempo para acabar, né? E isso passa e é uma grande transformação. Creio que a gente não pode deixar de falar isso, porque também é uma fase em que a gente acumula enormes memórias. Memórias, essa é a parte mais sistemática, sensível, não sei qual é o termo usar, da fase do adolescente. Por quê? Porque ele está muito exposto às emoções, os sentimentos, às vontades, às expectativas. E qualquer frustração pode se tornar um trauma, né? Uma palavra pode machucar de uma forma que talvez não me machucaria. Um olhar, uma postura, principalmente de alguém que é referência, um pai, um líder, alguma coisa. E isso ele vai levar. Dentro dele. É uma bagagenzinha que ele vai colocar nas costas, vai levar. De repente ele não consegue mais levantar a cabeça, nem caminhar mais. Por quê?
muito trauma, muita ferida, muita bagagem, muito peso. E sobre os pais, sobre família, que na verdade, culturalmente, né? A gente não... Por exemplo, eu vou contar um episódio aqui. Uma vez eu estava na escola pública trabalhando, e aí uma mãe veio deixar... Não, veio... Aconteceu alguma coisa com o filho dela lá na escola, e ela me viu, professor e tal. E o fulano, filho dela, como é que está? E eu dei o diagnóstico do garoto, que não era mais para ruim do que para bom. Ela falou, não, normal. Normal, é adolescente, daqui a pouco... É a fase, isso daqui passa. a pouco passa. Aí, nas entrelinhas, para ela é normal carregar os traumas, as dores, as decepções. A frustração, A viver Exatamente. frustrado. Porque aquilo que está à sua volta, né? Nós somos seres influenciáveis. Aquilo que está à volta do adolescente é o que vai formar suas concepções de vida. A cosmovisão do adolescente é formada por isso que está à volta dele aqui, ó. Pai, mãe, sociedade, líder na igreja e tudo mais. Tem adolescente que muda de opinião muito rápido. Está aqui na roda de amigo e está concordando com isso. Mudou de roda de amigo, agora ele está concordando com essa aqui. Porque ele quer ser aceito Exatamente, e pertencente exatamente, àquele grupo que ele exatamente. faz parte. Já passou por essa situação, Sairo? Ou já viu acontecer com os colegas da sua idade? Moça, é que tipo assim, eu sou um cara que eu tenho uma opinião muito forte. Se eu peguei do meu pai. Então, se eu acredito num ponto, eu vou defender ele até o fim. Muito bom. Mas isso a gente anda com a adolescente, sim, não apenas aqui na geração Kadosh, como em todo o meio social que eu vivo, que tem adolescentes que tem desse tipo de pessoas que são facilmente influenciáveis. E aí que entra, aí é a polêmica. A gente está num mundo que ele está literalmente conspirando com uma agenda progressista. E eu não é nem progressista, não dá nem para chamar de progresso, é identitarista. É identidade. Então, tipo, o mundo ele está pregando o ponto X, Y, Z. E todo mundo tem que se adequar a isso. E aí entra essa questão dos adolescentes, sejam dentro da igreja ou também quem está fora da igreja. Eles literalmente vão pegar toda essa agenda e eles vão absorver e vão concordar com isso. Aí entra mais uma dificuldade para o líder do adolescente. Se não souber desenvolver, se não souber tratar, ainda pode ser uma dificuldade ainda para o líder de jovens e por aí vai. Com certeza. Porque o mundo está literalmente conspirando contra a igreja. Por exemplo, nós já tivemos adolescentes aqui defendendo ideologia de gênero. Ou seja... Presta atenção aqui, ó. Pelo amor de Deus. Ouça o que o nosso líder GK está dizendo. O que o senhor está falando. Como que é? É uma adolescente defendendo ideologia de gênero. Nós somos da igreja cristã evangélica, tá? E a gente é protestante. A gente não apoia isso. E olha só, com o poder de persuasão desses grupos defendendo e querendo trazer isso como normal. É isso, Mauro? Eu achei que esse assunto ia ser lá dentro do avivamento, mas o Sário já começou? Já chegamos. Já Não, começou tocou, falando dessa... Tocou, agora vamos, Sairo. Passou a bola, agora... Dessa agenda progressista, né? Sim. Essa agenda progressista é minorias revolucionárias. Todo movimento revolucionário, libertário, ele é anticristão. Não tem como. Eu sou revolucionário. Feminismo, ideologia... Tudo aí que a gente fosse falar, né? E eles estão vendendo uma ideia muito... É aquele negócio. Às vezes a gente erra da seguinte forma. A gente pega a verdade, que é a Bíblia, e apresenta para o adolescente sem graça, sem sal, sem sabor. E ele não vai apreciar isso aqui. Entendeu? É um líder despreparado, sabe? Alguém que está fora da realidade da vida do adolescente. Então ele não vai ter paciência. Só que essa é a verdade. Só que aí o mundo pega a mentira, sabe? A mentira, ideologia de gênero é um caso, e embrulha, sabe? Faz um negócio assim, passa mel, e ele compra a ideia. E vende como verdade. Exatamente. E aí é o que sabe. E até obedecendo um princípio bíblico, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se eu te apresentar como mentira, isso não transforma a sua vida. Agora, se eu te apresento como verdade, é um prato perfeito para você viver um engano. Tem até aquele jargão, né? Se você falar uma mentira muitas vezes, vai passar a ser uma verdade, né? Passa-se por uma verdade, né? Mas, polêmicas à parte, isso é uma realidade que a gente enfrenta hoje, né? O posicionamento do líder, o posicionamento
Na verdade, quem é o líder na vida do adolescente? Não é nada, cara. Fala sério. É pai e mãe. É pai e mãe. Pai e mãe. Esse é o verdadeiro líder. Exatamente. De adolescente. É um pai que aponta o futuro, é a mãe que aponta o futuro, a mãe que é um espelho. O adolescente vê a vida pelos olhos do pai, pelos olhos da mãe. Logo, se o pai não está, se a mãe não está, vai ser Acabou. o professor da escola que vai doutriná-lo, vai ser o vizinho, entendeu? Vai ser os amigos, vai ser o Zé Droguinha, vai ser a coleguinha que tem desejos corrompidos, e aí, por aí vai. Então, esse trabalho nosso, com relação a essas pautas aí, é muito sistemático. Por quê? A gente fica, o nosso culto tem 1h30 de duração, uma vez por semana. Depois ele vai para casa, vai. Aí o que ele vê lá? Né? Qual que é? Isso não justifica que a gente não pise no freio. Ao contrário. Por isso que a gente é muito intenso. Já que a gente percebe que as famílias... impacto exatamente, nas emoções do adolescente. Essa é a proposta, por isso essa proposta de avivamento, desse terceira onda desse ano de 2022. Muito bom. Então, já vamos falar desse... O que é evangelista Mauro e diácono Sairon? Vamos promover o Sairon aqui a diácono. Diácono. Que já é um preletor da palavra, né? Ministra a palavra, prega, traz saudação e tem um grande futuro pela frente, porque é muito desenrolado. E é um cara que a gente acredita muito, aposta muito. E não é à toa que a gente fica flertando para trazer para o JS, porque a gente vê e sabe o potencial. E aí eu estou falando na frente do líder dele, que é para poder ficar ciente, né, gente? Teve uma galera aí que já foi, né, sabe? Que já está querendo te puxar aí. Mas é isso, é um ciclo, ele tem que ir mesmo. Tem que ir mesmo, tem que ir mesmo. Mas aí justamente nós estamos prestes a viver uma grande fase da vida cristã, que é a terceira onda de avivamento, a terceira grande onda de avivamento. E o que é evangelista Mauro Viana, essa terceira grande onda? Que é o tema do GK, né? O nosso tema de 2022 é terceira onda. Em 2020 nós começamos, né, iniciamos com a geração Kadosh. Assim, muito aleluiado mesmo, fizemos muita coisa. Fizemos cultos em temporadas. Em 2021 nós fizemos esse tema aqui, Reino em Movimento. Top demais. Que foi top, tremendo. Top, nossos cultos aqui, lembra, Sara? Muito, muito legal, né? Já fica a dica aqui, ó. Se você não sabe o que ele está falando aqui, no nosso canal da The Shalom TV, tem lá o Reino em Movimento, que foi tem cultos, tem conferência. Tem a conferência GK, que foi top. Cada palavra uma melhor do que a outra. Ficou curioso? Vai lá, assiste, que vale muito a pena. É muito conteúdo bom. Aí o ano passado, Reino em Movimento, né? Oração do Pai Nosso, origem, paternidade, governo. E esse ano, terceira onda. Mas nós não chegamos aqui à toa. Desde 2020. Em 2021, eu já pensei nessa terceira onda, mas não tinha como. Por causa de um trabalho, de um propósito, né, e tal. De um método. Aí, temporadas foram acostumando, né? Com a nossa forma aleluiada de fazer as coisas. 2021, aceleramos mais um pouco, chegamos em 2023 com a terceira onda. Terceira onda é avivamento, fala de avivamento, né? E por que o avivamento? A ideia desse ano, 2022, é o adolescente sentir saudade da presença de Deus. Muito bom. Foi para a escola, foi para o convívio social dele. De repente ele, poxa, faltei no culto, que saudade do culto. Isso é avivamento. Essa é a proposta desse ano. Sentir o que nunca sentiu, ouvir o que nunca ouviu, experimentar o que nunca ouviu, né? Ter uma fome a mais, uma sede a mais. Essa é a proposta desse ano 2022. Mas por que o nome Terceira Onda? Terceira Onda faz referência a um grande avivamento para os últimos dias. Ué, Mauro, quando? Agora. Nós já estamos, né, nos últimos dias, exatamente. Então, a terceira onda não é algo que vai acontecer. A terceira onda é algo que já está acontecendo desde Atos 2. Né? Quando Pedro fala essa promessa, ele fala que a promessa de Atos 2 é geracional.
para vocês, seus filhos, os filhos dos seus filhos e o povo que está bem distante. Então, nós estamos nessa promessa ainda, né? De avivamento. Essa é a terceira onda. Mas a nossa base nós tiramos a base bíblica, né, sobre essa terceira onda, que é 1 João 5,8. E fala: três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes em um só propósito. Ixi, teria muita coisa para falar aqui. Aí, primeira onda, né? É o derramamento do Espírito Santo, que é o Atos 2, que a gente está comentando aqui. Esse conceito de terceira onda tem muitas interferências e tal, mas essa aqui foi a mais bonita que nós encontramos. Segunda onda, a reforma protestante, que é o lavar, regenerar da água, da palavra, né? E a terceira onda é a restauração do sangue, que é a volta de Jesus. Então, esse é o pilar que nós temos para a base dessa terceira onda. Mas é algo que já vem acontecendo, não o que vai acontecer. Nós estamos nessa terceira onda. Mas dentro dessa ideia de terceira onda, nós temos também 3 posicionamentos, que é luz na cabeça, fogo no coração e os joelhos dobrados. Essa é a nossa visão. Luz na cabeça. Por que luz na cabeça? Renovação pela palavra. Avivamento sem teologia é fanatismo. Entendeu? E teologia sem fogo é religiosidade. Essa é a questão. E a falta do ensino da palavra. Nós recentemente estávamos estudando com os jovens, né, na nossa EBD e falando justamente sobre isso, né? É o princípio para que a gente crie as heresias e viver erroneamente a palavra por falta de conhecimento. E aí a gente tem Oséias dizendo, né? Meu povo perece. E é por falta de conhecimento, é por falta de... Peraí, deixa eu ver se o que o irmão Mauro está falando aqui. Não, irmão Mauro está... Irmão Mauro... Não, mas aqui é base, é palavra, é orientação para estudar, buscar a palavra, para que aí sim venha essa chama. Os nossos cultos, eles são muito assim, né? Tudo que a gente faz, na verdade, tem essa água, que é a lavagem pela palavra, né? Renovação da mente. A gente prioriza muito isso aí. Luz na cabeça, fogo no coração, é a paixão, né? É o desejo, é a vontade, né? De buscar exatamente, ali. É a fome, a sede por mais de Deus, é não estar conformado com o que você tem, com o que você recebeu. Não é ser tocado, é ser cheio, ser transformado. E joelhos dobrados. Não existe avivamento que não comece primeiro dentro do quarto, ou seja, com alguém orando. Intimidade. Com os joelhos dobrados. O que os grandes avivalistas tinham em comum? Eles não eram acordados pelo sol. Muito bom. Quando o sol nascia, eles já estavam há horas orando. 5 horas de oração, 7 horas de oração, 10 horas de oração, 13 horas de oração. Esse é o diferencial de todo avivamento. William Seymour orava 7 horas, pedindo a Deus o avivamento. A Rua Azusa, né? Sim. Como é o nome lá do cara do País de Gales, que eu esqueci o nome? O cara do País de Gales. Orava mais de 10 horas. País de Gales aí, quem sabe? Apoio técnico, Ninguém sabe, dos não? universitários aí. O cara do avivamento do País de Gales. A gente jogar aqui no... Então, avivamento sempre começa com alguém de joelhos dobrados, né? Na brecha por algum lugar, por essa sede, por essa dor do parto. É a dor do parto, é a hora que você está orando e você sente dores de parto, para que Deus visite um povo, visite uma casa, visite uma família, né? Então, esse é o nosso pilar de 2022. Luz na cabeça, fogo no coração, joelhos dobrados, terceira onda. E aí, você vê como que é o propósito de Deus para uma igreja, para um ministério, para um chamado. O irmão Mauro estabeleceu esse projeto, a terceira onda. E aí o Senhor vai e coloca no meu coração, em outro momento, os pilares para trabalhar com os jovens. Intimidade, santidade e avivamento. Aí você acaba de ouvir o Mauro explicar o projeto do GK, que é intimidade, santidade e avivamento. O mesmo Só em Espírito, palavras... o mesmo Espírito testifica
E né? estabelecendo O a Espírito comunhão. é um só, operação diversas, mas o Espírito Santo E o objetivo, Espírito é um só. e o objetivo do E Ministério santidade do tem Campo. tudo a ver, né? Sim. Santidade é o lavar pela palavra. Como que é o nome do nosso avivalista? Seth Joshua. Não é esse aí não, cara. Não, Seth Não é Joshua? esse aí não. É o cara que ficou na brecha lá pelo derramar do Espírito no país de Gales. Né? Evan Roberts. É esse Evan daí. Roberts. Evan Roberts. Cara, país de Gales, os bares fecharam, velho. Os prostíbulos fecharam. Você está entendendo a noção desse avivamento? O país se comoveu. Claro que é no Reino Unido, então não era um país tão grande, era um país pequeno. É mais ou menos como o estado de Pernambuco, país de Gales. Mas, velho, desceu o Espírito Santo. É igual Atos 2, né? Na verdade, esse negócio de avivamento, eu estudei, saí lendo e tal, mas avivamento, para mim, é Mateus 6 e 9. O que tem lá, Mateus 6 e 9? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. 10. Venha a nós o vosso reino. Invocação. Isso é avivamento. É quando o céu se une à terra. Que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Isso é o avivamento. Teologicamente, avivamento. Atos 2. O que está acontecendo em Atos 2? Há uma restauração da simbiose entre céu e terra. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para ação, meu amigo. Não é para regeneração, porque regeneração aconteceu antes. João Muito 20. Bem. Jesus sopra sobre os discípulos. Essa é regeneração, impartição. Exatamente. Agora, Atos 2, não. Forte, poderoso. É sobre. A terra vem, o céu vem, se une à terra através dos discípulos, aí ninguém para mais, meu amigo. Aí é céu e terra trabalhando junto. O exemplo disso é Pedro lá no templo. O cara precisando de cura, ele fala, não tenho nada da terra, nem ouro nem prata. Mas do céu eu tenho. Eu estou avivadíssimo, levanta aí, eu tenho cura. Céu, é céu e terra. Esse é o verdadeiro avivamento. Por quê? Porque esse sempre foi o propósito de Deus para a terra. Sempre foi, sempre foi. Adão era a representação máxima. Adão era um dispenseiro. Adão era um mordomo. Adão era o cara que representava o reino na terra. Esse sempre foi o projeto, né? Aí o pecado faz essa ruptura. Aí a promessa... O que é a promessa de Joel 2? Derramarei sobre vós o meu espírito sobre toda carne. Nas entrelinhas, o que Deus está dizendo? Eu vou descer através do espírito para ficar para sempre. Vai voltar a conexão. É isso que ele está dizendo. Isso é avivamento. E nós vivemos... Rapaz, se eu fosse contar os testemunhos aqui, a Jennifer foi curada aqui de um... O que? Como é que a Jennifer teve? Um derrame. Sabe dessa história, não? Sei. Jennifer teve um derrame aqui na hora do culto, paralisando a parte a parte esquerda da Jennifer estava paralisando. E Deus tinha falado comigo já tinha ungido minhas mãos sem saber o que ia acontecer. Depois orei por ela, repreendi a enfermidade. Isso é avivamento. Muito bom. É quando eu estou na terra, mas estou usando os recursos do céu. Avivamento não é o que Deus faz fora. Primeiro é o que faz dentro. Mas depois o que está dentro me faz andar. O Espírito todo ser humano é como um barco à vela. Aí o Espírito Santo vem e sopra. Aí não tem como ficar parado. Sim. E aí a gente tem um movimento em várias gerações, grandes movimentos. Nós temos um movimento no Brasil também, pentecostal, muito forte de crescimento da igreja, de milagres e coisas acontecendo. E aí eu só lembro do pastor Francisco Miranda. Né, a própria pandemia, ele tem um jargão que diz, isso é apenas uma amostra grátis. É apenas uma amostra grátis. E todo esse movimento de avivamento, desde Atos 2 até o que nós estamos fazendo hoje, né, aqui unidos, quantos profetas não estão falando dessa grande terceira onda de avivamento, esse grande despertar, esse grande mover que a igreja tem sentido, porque é um discurso unânime. Você vai de ponta a ponta do planeta Terra, você vê igrejas falando assim, se preparem porque está chegando um grande movimento, um avivamento está despertando. E aí é o quê? Já é uma amostra grátis do resgate, da fusão. Assim como o senhor disse bem. A história mostra, todos os grandes avivamentos nasceram de uma crise, né? Nasceu de dentro de uma crise. Então, o pior momento da Terra
sempre é o melhor momento da igreja. Essa é a questão. Verdade. Entendeu? O pior momento da terra sempre é o melhor momento da igreja. É a igreja vivendo o que ela nasceu para ser. Rua Azul, os Estados Unidos estavam numa guerra lá, sei lá. Nem lembro mais historicamente. Uma grande crise. Não sei, um povo do norte, um povo do sul, tem a questão dos escravos e tudo. Sim. Era uma... Como é que chama a palavra? A questão da libertação? Da guerra civil. Guerra civil. Estava enfrentando uma guerra civil. O conflito da escravidão, da guerra civil. Exatamente, guerra civil. E a divisão do Foi país. aí que estourou. Aí que o grande avivamento Deus se manifestou. As pessoas passavam a quarteirões de distância, já eram impactadas pela glória de Deus. Por isso que todo mundo tem essa, porque a história mostra, quanto mais péssima a nossa situação na Terra, desperta maior a chance. Nossa necessidade Atos de 2 buscar. também, Atos 2. Joel também, a promessa de Joel também é dentro de um terror, de uma crise instaurada. É quando Deus se levanta e fala assim, opa, peraí, se humilha, e me busca, tá ruim aí, mas para mim tá bom. É nessa hora que eu quero manifestar. Atuar. Exatamente. E aí, eu estava falando pro o Saino agora há pouco, né? Que eu estava ouvindo o apóstolo Luiz Hermínio ministrar, e ele falou assim, a gente tem uma visão muito romantizada de Paulo, né? A gente cita muito Paulo, e isso e aquilo, mas Paulo era a pessoa mais improvável para você querer se parecer, e ele fala assim, ó, sede meus imitadores. Eu falei, você está louco de você querer ser teu imitador? Não faz sentido nenhum. Mas é porque não era conexão terrena, era conexão celestial. A ligação não estava aqui nesse parâmetro. E aí eu te pergunto, Sairo, como que é querer não, como é ser um revolucionário desta geração? Um revolucionário dos céus, porque não é essa revolução que esses movimentos querem, né, irmão Mauro? Mas sim, como é ser um revolucionário na fase mais louca da vida? Evangelista Felipe, uma coisa eu tenho certeza, e isso eu posso te afirmar com muita certeza. Manda. Não é fácil. Nós estamos tratando de uma revolução do céu na terra. Muito Nós bom. estamos falando, então, do céu aqui na terra. E nós temos o canal utilizado por Deus para fazer isso aqui. E é o que o evangelista Mauro acabou de falar. Para você realmente fazer uma ocasião, um avivamento, como esses lugares que a gente viu, País de Gales, tudo mais, é muita oração. É muitos joelhos dobrados, que é um dos nossos temas. Não é fácil. E não é a gente estando na nossa zona de conforto e procurando que a igreja ocupe o nosso padrão, que a palavra de Deus siga as nossas vontades, que nós vamos alcançar esse avivamento. Cara, um exemplo muito top, eu estava estudando sobre a história da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Sim. Literalmente surgiu de um avivamento, o avivamento brasileiro que a gente viu aqui. E eu, analisando essa história, eu vi ali que, literalmente, aqueles dois missionários, Gunnar Wigren e Daniel Berg, eles saíram do país deles, do país de origem deles, e vieram para o Brasil desafiando tudo, as vontades dele, tudo mais, para vir fazer o que Deus tinha mostrado em visão para ele, Belém do Pará. Para eles fazer o que Deus tinha através da vida deles aqui no Brasil. E hoje a gente vê o movimento assembleano dentro do Brasil. Então a gente vê que para realmente surgir, você realmente ser um revolucionário de Deus aqui na terra, instaurar o reino do céu aqui na terra, movimentar o reino de Deus aqui na terra, é muito sacrifício, é muita renúncia. E quanto mais nós renunciamos, mais perto de Deus nós ficamos. E quanto mais perto de Deus nós ficamos, mais nós somos usados por Ele. Avivamento é uma obra que Deus faz em nós. Então essa revolução que ele está falando, a primeira revolução que acontece é em nós, dentro de mim. É em Jerusalém. O avivamento sou eu, né? O avivamento sou eu. Depois, aí sim, fica, recebe. Depois vai. Não é vai não, é fica e recebe. O pastor Francisco fala muito sobre isso. Então fica e recebe. A revolução é em mim. Primeiro, é em mim. Eu preciso viver as minhas, como é que se diz? As minhas demandas aqui com Cristo. Né? Quando o Lucas chegou, mas aí ele chama para ajudar a gente. Os nossos vice-líderes. É o nosso... um abraço. Viu, Lucas? Eles chamam. Muito top esse casal. Quando Obrigado. eles chegaram, eu perguntei assim, Lucas, tu ora
quanto tempo por dia? Nem lembro mais assim, o tempo que ele respondeu. Acho que ele falou assim, não, acho que eu oro meia hora. Aí eu falei, então agora você vai ter que dobrar. Meia hora é sua e meia hora é da geração Kadosh. Você vai ter que orar 1 hora agora. E você, Elissama? Tá. Então agora vão ter que dobrar. Por quê? Porque o avivamento, a revolução de avivamento tem que vir primeiro dentro deles. Depois é que vai vir fora. É sempre assim. É o weed. É a fome, é a minha sede. É Jerusalém, Samaria. Exatamente. Depois pega fogo no Brasil. Kenneth Hagin, mestre, profeta, tal. Ele, em 1917, por aí mais ou menos, a mãe dele, grávida dele, né, doente, e tinha a possibilidade dele não nascer, Kenneth Hagin. E apareceu um anjo, é mais ou menos assim a história, apareceu um anjo lá, ela teve uma visão, e falou, a criança vai nascer. E vai ser um profeta. Ele vai ser um profeta para os últimos dias. E ele vai fazer parte de um grande último avivamento sobre a terra. Falando de Kenneth Hagin. Aí Kenneth Hagin nasceu. E teve várias visões, várias histórias. E uma das visões que Kenneth Hagin teve, ele em transe, né, foi levado em espírito para um jardim e ele viu um rio. Ele viu um rio e esse rio se transformava em pessoas. Aí, se eu não me engano, o próprio Jesus, ele via a imagem de Jesus que falava para ele. E ele perguntava para Jesus, quem são essas milhares de pessoas? Aí Jesus falava assim para ele, são as pessoas de toda a terra, de todos os países, porque agora eu vou derramar sobre a terra, né, um grande avivamento e eu vou visitar corações famintos, sedentos, aonde estiver, não importa onde estiver. Eu fico arrepiado isso. Porque isso é a promessa de Joel 2, né? Porque nós estamos nesse avivamento dos últimos dias. Então, não importa o país, a condição social. Se o coração estiver faminto, aí fala para o Kenneth Hagin, eu vou visitar. Aí tem outra visão dele também, que o próprio Jesus também aparece e fala que esse grande último avivamento, a qual já está acontecendo, não se compararia com Atos 2, com a igreja primitiva. Eu ia trazer uma pesquisa e esqueci. Mas eu estava até comentando com o Sairo que hoje, no século atual, a gente tem mais crente do que a gente tinha de pessoas no século passado. Isso é forte. Isso é a terceira onda. Você tá vendo? Com certeza. A gente tem mais crente do que pessoas. Né? Nesse século a gente tem mais crente, o número de crentes é maior do que o número de pessoas que tinha no século passado. Esse é o grande avivamento, né? Aqui, na geração Kadosh, nós tivemos uma vigília, mês passado, quando é que foi? Tivemos uma vigília, dia para trás. Aí, eu estava aqui orando na igreja, eu e o Lucas orando, e eu tive uma visão. Eu vi uma rocha, e dessa rocha saía hidrantes de água. Eu ia abrindo a tampa desses hidrantes, ia saindo uma água muito limpa. Uma água bonita, cristalina. E eu saía abrindo de um por um. Só que era muito hidrante. Eu já te contei isso? Aí era muito hidrante. Aí eu sabia que eu tinha que terminar. Só que a visão acabava. Aí eu fiquei pensando. Falei, peraí. Eu estava orando, né, em favor da vigília. Tive essa visão. Água limpa. Derramar de água. A Bíblia trata o Espírito Santo como água. Então, peraí. Vai acontecer um grande derramar do Espírito Santo na nossa vigília. O que eu vi foi o derramar da água do Espírito. Chamei o Lucas, falei, Lucas, eu vi um derramar da água do Espírito vai acontecer na nossa vigília. Chegou na vigília, tudo normal. Aí na primeira pregação a preletora começou a pregar por ali, aquele negócio assim meio tenso ainda. E eu pensando, ô Jesus, será? Cadê a promessa? Eu vi os céus abertos sobre esse lugar. Rapaz, ela quebrou uns vasos, fez um ato profético lá, tu lembra? Quebrou uns vasos. Depois que ela fez esse ato profético desse vaso, que a banda começou a tocar, que a gente começou a orar, meu Deus do céu, foi uma coisa muito linda. Foi literalmente o derramar da água do Espírito. Todos os adolescentes, 100%, todos chorando, todo mundo, adolescente dobrando os joelhos, se jogando no chão. Deixa eu te falar, teve uma adolescente que correu em mim,
visitante de fora, se derramando de lágrimas, olhou para mim e falou assim, me ajuda, por favor. Só que eu estava aleluiadíssimo. E eu não podia também ficar ali com ela, porque eu já estava com, eu chamo suspeita profética. Que quando eu oro, eu tenho muita suspeita profética. O que é suspeita profética? É coisa que Deus fala comigo a respeito das pessoas ou do que está acontecendo no lugar. Sim. Eu estava com muita suspeita profética, eu não podia perder aquelas minhas suspeitas proféticas para atender ela. E era uma moça, eu não ia ficar de papo com uma moça ali de 16 anos. E ela me ajuda, pelo amor de Deus, quebrantada, sentindo aquela... Sabe quando a presença entra em você, que você se arrepende, que você sabe que você não pode voltar para casa do mesmo jeito? Aí eu chamei uma jovem senhora que estava visitando, estava ali orando também, aleluiada. Aí levei a moça até ela, falei, conversa com ela aí. Aí as duas conversaram e tal. E os meninos, foi tremendo demais. Tem um testemunho também de uma garota que passou mal, entre aspas, ficou ansiosa, e ficou ali pelo banco, aquele negócio todo. E o Mateus, ela é da congregação, o Mateus Dias, que é o líder, levou a garota para o hospital, né? Porque sim, baixou a pressão e tudo mais, baixou a pressão. Aí depois, no outro dia, falei, Mateus, conversou com os pais da garota e tal, explicou como é que ficou a situação. Mauro, a mãe da menina foi me falar assim, quando eu contei a história, a mãe da menina falou assim, glória a Deus. Supostamente ela estava passando mal. Só que a mãe falou, glória a Deus. Antes dessa vigília, Deus tinha me mostrado uma perseguição espiritual na vida da minha filha. Ela não estava passando mal, não. Ela estava sendo liberta. Aleluia. Que tal? E foi literalmente o que aconteceu. Aleluia. Quando eu vi essa moça, eu falei para o pessoal, não, deixa, isso é espiritual, não está passando mal. É porque uma coisa leva a outra, né? Sim. Então, muito comum, né? Essa é a terceira onda, é o que nós estamos vivendo, o que nós estamos experimentando. É quando o céu nos visita, é quando o céu visita o ambiente, né? E algumas suspeitas proféticas que eu tive na vigília, eu juntei alguns adolescentes, juntei alguns pais com alguns adolescentes. E você já juntou 2 fios descascados? Quando junta? Não dá outro, avivamento, fogo, glória, derramada a presença de Deus. É isso que nós estamos experimentando esse ano de 2022. E eu acredito aqui, evangelista, que a gente precisa destacar, mais uma vez, né, porque a gente já falou aqui, e aí o senhor contando esses testemunhos, ele começa lá dentro, lá no íntimo mesmo, lá no pessoal, e vai ser externado, vai ser revelado, e vai haver manifestações, e nós nos deleitamos nas manifestações. Exatamente. Mas o grande efeito, ele é... Exatamente, só que vale a pena dizer que o pontapé inicial da geração Kadosh esse ano de 2022 foi um culto profético de 12 horas, pauleira, de jejum, comendo só fruta. Top. E desafio de oração. Às vezes a gente ficava de pé orando 10 minutos sem parar, palavras liberadas, e 15 minutos, né? Lembra, Sário? 15 minutos, teve adolescente que pediu arrego, passou mal, deitou pelo chão, mas conseguiu cumprir. O que é isso? É a busca e a sede, né? É você se posicionar. Exatamente, se posicionar e falar, não aceito isso aqui, não aceito, eu quero experimentar algo mais. Eu sei que tem mais. O rio é fundo, né? Eu não tenho que ficar pisando, eu tenho que mergulhar. Essa é a ideia. Muito bom. E esse é um revelar dessa terceira grande onda de avivamento que nós, de fato, viveremos. Não viveremos, Saio? No nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Já estamos vivendo, na verdade, né? Porque estamos vendo adolescentes rompendo com os paradigmas e os preceitos deste século, desta geração, desse mover político, social, muito forte, né? E acredito muito, irmão Mauro, que o relativismo também, ele tem tentado de todas as formas se infiltrar dentro da igreja para poder corromper a palavra, para dizer, mostrar caminhos muito mais fáceis do que dizer não. Não, só diz um talvez, tá tudo bem, né? A nossa geração, quando era adolescente, falava muito, não tem nada a ver. Nós somos da geração nada a ver. Não, nada a ver. Tudo pode. E agora nós temos uma geração libertina. Eles estão mais ousados. Eles dizem que a Bíblia foi traduzida errada.
está fora de Está contexto. fora de contexto. São mais ousados, não é? Mas nada a ver. Não tem nada a ver, não. Agora não, a Bíblia não. Tá Deus o quê? descontextualizado isso aí. Exatamente. Né? Não. Isso aí foi escrito por homens. Exatamente. E aí eu lembro de um pastor da minha fase juvenil falando assim, e você queria o quê? Que tivesse escrito por jumentos? Tinha que ser escrito por homens, né? Porque foi inspiração divina e nós somos a imagem e semelhança do Criador. Ele não ia dar esse deleite a outro. Ele pode até fazer a mula falar. E de vez em quando uma mula fala ainda. Mas... né, Sara? Pegou? De vez em quando uma mula fala. Mas... O grande avivamento também é tornar-se vivo para Deus e morto para o secularismo. É o que Jesus disse para Nicodemos, né? Nascer de novo. Nascer de novo. E tornar-se vivo para Deus. Morrer para o mundo. Morrer para o mundo significa negar a si mesmo e nossas paixões, inclinações, né? Porque o mundo vai pegar e colocar você no centro com seus desejos. E isso que é forte para o adolescente, né? Ideologia de gênero. Você pode ser o que você quiser, você é o que você sente. Siga seus impulsos, né? Seus desejos mais profundos. Exatamente. Enquanto que a Bíblia não é assim. Eu estava falando no culto passado que Jesus ele foi uma ameaça para os religiosos, para o império, né? Mas ele não foi só uma ameaça. Foi e né? Ele não foi só uma ameaça para coisas externas. Jesus ele foi e é uma ameaça para os nossos conflitos internos. Sim. Entendeu? Arrependei-vos. Isso é o mais louco. Que comportamento é esse, rapaz? A vida não é sobre você, é sobre mim. Então, esse é o posicionamento, avivamento, né? Tornar-se vivo. Não, agora nada mais importa. Agora minha vida é cristocêntrica. E a gente pode pegar isso também, irmão Mauro, para trazer uma luz para quem de repente está fraco, está cansado na fé, e lembrar ele que é avivamento sim, quando ele está diante de oportunidades e em desencontro com a palavra, né, de fazer aquilo que a palavra não prega, de dar anseios aos seus desejos pecaminosos, às suas vontades pecaminosas, e ele ali, esse jovem, esse adolescente, ele fala assim, não posso. Por que não posso? Porque essa é a grande diferença de quem serve a Deus. Eu quero, mas não vou fazer. E não vou fazer por quê? Por Cristo. Por tudo que Ele me fez. E aí você vê uma centelha de avivamento. E a própria palavra vem dizer, né? Uma pequena faísca. Que ele fala sobre o pecado da língua, né? Uma pequena faísca. Só uma faísquinha. Pode incendiar um bosque, uma floresta inteira. E o seu dizer não ao pecado, que pode parecer ser ínfimo, é como o profeta olhou. Levanta aí, vê se você vê alguma coisa. Não vejo não. Orou de novo. Olha agora. Eita, que eu vejo uma nuvem no céu, do tamanho da mão de um homem. Corre lá e avisa, para se preparar. Pega a capa de chuva, bote que a chuva vai ser doida. Vai alagar tudo. Vai alagar tudo. É fé. É reino em movimento. É avivamento. Essa é a nossa expectativa, não nos conformar com aquilo que a gente está vendo, percebendo, com aquilo que o mundo está caminhando. A grande promessa é de avivamento, é de sonhos proféticos, de visões proféticas, né? Promessa de Joel 2. A promessa não é só de caos, não. A promessa para os últimos dias não é de depressão para os nossos adolescentes, de suicídio, de morte, de pânico, de crise existencial. Não, essa não é a promessa. A promessa é que nossos filhos profetizarão. Né? Nossos jovens terão visões, os velhos sonharão. Essa é a promessa bíblica. É isso que eu tenho que crer. Isso está permitido para nós, né? Exatamente. E sair dessa... Hoje mais cedo eu estava falando, sair desse cristianismo esquizofrênico de uma hora tá bom, uma hora tá ruim,
né? Uma hora eu posso, uma hora eu não posso, não. Aleluia. O evangelho de Jesus é sobre o que ele já fez, não sobre o que ele já vai fazer, ainda vai fazer. Né? A cruz foi suficiente. Por que crise? Jesus foi no inferno e proclamou, ele deu uma notícia, ele não foi evangelizar o inferno, ele deu uma notícia, venci. E nós vencemos com ele, estamos assentados com Cristo. Essa é a nossa posição hoje, é não aceitar, é ignorar a terra, literalmente, ignorar a terra, ignorar as circunstâncias, ignorar os problemas, ignorar a crise, invocar o céu sobre a terra, buscar um avivamento, bater a porta, insistir até você alcançar, experimentar. Porque avivamento, na verdade, todo crente, se ele não tiver uma experiência pessoal com Deus, ele nunca vai saber o que é avivamento. Boa. Nunca. Deleta. Se você nunca tiver uma experiência pessoal com Deus e nunca teve na sua história, você não sabe o que é avivamento. O que é avivamento é isso, tornar-se vivo. Quando a gente aceita uma vida cristocêntrica, a gente não está aceitando uma ideologia inofensiva, não. A gente está aceitando uma pessoa que é Cristo, que é Rei, sabe? Então, é relacionamento. Então, se você aceitou uma pessoa, Cristo, na sua vida, relacionamento, e você nunca teve uma experiência, poxa, peraí, os céus estão abertos. Que relacionamento barato é esse, exatamente. né? É o que eu falo pra caramba. Para fechar aqui, a minha primeira experiência com relação ao avivamento, final de 2018, eu tive um sonho, uma visão, que eu vi o mundo se acabando em terra. Acho que eu já te contei isso, né? Eu vi o mundo se acabando em terra, o mundo estava acabando em terra. Terra, o buraco se abria, terra, só via terra. E aí eu falei para Betinha, eu tive uma visão muito forte, o mundo vai acabar não é com fogo, não, é com terra. Aí ela, Mauro, não sei. Aí desencanei daquilo, orei e tal, beleza. Isso foi no final de 2018, dezembro. Início de 2019, teve aquela tragédia em Brumadinho. Lembra da tragédia em Brumadinho? Que foi que estourou a barragem, e o barro, a terra saiu, aquela lama matando todo mundo. Na minha visão, eu estava ali dentro. Tem uma imagem de uma Hilux, eu vi aquela Hilux na minha visão, todinha. Quando eu vi a imagem na televisão, eu tremia, porque eu estava lá. Literalmente, eu estava lá. Aí eu entrei em crise. Por que eu entrei em crise? Porque eu me perguntava, por que Deus me mostrou? Será que eu tinha que liberar uma palavra profética para não acontecer? Aí eu fui entender que o fato dele ter me mostrado era para fazer uma revolução, não era fora, era em mim. Era para eu começar a me tornar vivo para ele. Aí minha vida de oração já estava mudando. Depois disso, minha vida de oração mudou mais. Sabe? Então hoje eu estou vivo. E aí minhas experiências aumentaram. Isso eu tenho muita experiência para contar. Com relação de avivamento, com relação de visão, com relação de tudo. Hoje eu dobro os joelhos e eu tenho visões. Eu falo para os adolescentes, tem coisa que acontece aqui dentro que eu já sei. Porque eu estou vivo. Isso é uma vida Glória de avivamento. Mas que papo aleluiado. Não podia ser diferente, né? 2 homens crentes em Cristo Jesus, cheio de unção e poder. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mas já? Tá tão bom. Não, como assim? É muito bom. Muito bom. Mas com certeza já fica o spoiler aqui e o convite para um próximo papo, que eu tenho certeza que a gente tem muita coisa, mas muita coisa para compartilhar com os nossos jovens, nossos adolescentes, com a nossa igreja, com a igreja e especialmente com o planeta Terra. E aonde tiver o ser vivente, nós temos uma palavra dos céus para compartilhar com você, porque crente tem assunto para conversar. Tem assunto para conversar. E não só para conversar, mas para poder falar daquilo que nós estamos por experimentar, que é olhar naqueles olhos de fogo. E se você não sabe do que eu estou falando, culto de ensino, terça-feira, tem muito para te mostrar. Siron, GKJS. Mauro vai me entregar um obreiro por excelência. Siron, suas considerações finais nesse papo JS mega aleluiado sobre avivamento, a terceira onda que já está em movimento.
Por favor, compartilhe com os nossos jovens, nossos adolescentes, nossos velhos, nossas crianças. Primeiramente, quero agradecer a Deus, ao Amém. convite e tudo mais. Nós estamos aqui à disposição. E também quero deixar aqui registrado para todo mundo aí na sua casa, onde quer que você esteja. Não se conforme com esse mundo. Boa. O mundo tem coisa boa que a princípio parece ser bom, mas é ilusório. E por muitas vezes a gente deixar nós mesmos cairmos na armadilha do inimigo, do mundo até, o avivamento pleno, ele não chega em nós. E você não pode deixar isso acontecer. Eu não posso deixar isso acontecer. Nós não podemos deixar isso acontecer. Amém. Nós temos que ir em busca do nosso alvo. Isso é Nosso alvo é Jesus Cristo. Então não desanima, bola para frente, não se conforme com esse mundo. Mas pelo contrário, transforme ele. Que é isso que a GK está buscando fazer. É isso que eu tenho certeza que o JS estão fazendo. Estamos E fazendo. nós vamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, alcançar um avivamento pleno. Até a Aleluia. vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Esse povo é aleluiado. Fiquei aleluiado aqui. Aleluia. A cara de satisfação do evangelista Mauro. Isso é muito bom, né? Olhar pro liderado Estarei e ver. empolgadão, né? Mas amém. A fruta não cai longe do pé, né? Pai, líder, é top demais. Evangelista Mauro, suas considerações finais a todo este povo que está nos assistindo, por favor. Obrigado a vocês pelo convite. Eu tinha até falado para o senhor antes que eu não sabia se eu ia conseguir me expor tanto tempo, né? Já bati meu recorde aqui de exposição. Bom, E tem pano pra manga ainda, hein? Hein? Mas obrigado pelo convite. A gente está aí Muito sempre bom, nessa dobradinha aí, né? Adolescentes e jovens. Estamos aqui Sim. para expandir os propósitos de Deus na Assembleia de Deus Shalom. Quero deixar aqui bem nítido o nosso agradecimento ao nosso pastor, Sim. nosso pastor Hermes Vieira Neto, nosso pastor Ezi, porque são visionários, são profetas, Sem sombra de né? dúvida. E são eles. certeza. Hoje o que nós escolhemos aqui na Assembleia de Deus Shalom, o pastor Hermes é o nosso Abraão, né? Essa igreja foi fundada a partir de uma ruptura que ele fez da cidade que ele estava, veio para cá, acreditou, sonhou, e nós somos frutos, né? Somos abençoados através da vida dos nossos pastores. E nossos adolescentes, quero agradecer aqui a geração Kadosh, nós falamos muito de vocês aqui, né? Liderar vocês não é uma via de mão dupla, né? Eu sou moldado, a cada culto eu sou moldado, eu e a Betinha nós somos moldados e transformados pela vida de vocês. Não temos filhos ainda, e cuidar de vocês aumenta o peso da responsabilidade na nossa posteridade que vai vir, né? Então, obrigado a cada um. Nós amamos vocês, adolescentes, viu? E nós acreditamos sim em vocês, nas expectativas de vocês, nos sonhos de vocês. Nós estamos aqui orando por vocês diuturnamente, todos os dias, né? E acreditamos que o que Deus tem está começando ainda, né? Não se trata sobre pessoas, não se trata sobre mim, é sobre o que Deus já liberou na Assembleia de Deus Shalom para a vida de vocês. Agradecer aos pais, cada pai e cada mãe. Amém. Que tem se empenhado aqui com a gente, né? Na geração Kadosh. E é isso aí. E sobre avivamento, busque. Começa com você no seu quarto. Começa no quarto, em secreto. Assim como disse o Senhor Jesus. É isso aí. Entra no teu quarto em secreto. Evangelista Mauro, muito, mas muito obrigado mesmo. Siron, muito obrigado. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado por esse papo. Estava ansioso por ele. Muito ansioso por ele, porque queria muito a gente juntos aqui batendo esse papo. Compartilhando essas experiências que são verdadeiros sementes de fé para aqueles que estão vindo, né, que começaram um pouquinho depois, que estão, às vezes, fadigados da caminhada. E é comum acontecer, não é normal, mas é comum, né? Então, muito obrigado, meu irmão. Estamos juntos. Estamos juntos. Pro reino. Aleluia. Andamos juntos, olhamos Aleluia. para o mesmo lugar. Sim, né? Em favor do reino dos céus, preparando toda uma geração, todo um movimento, Amém. honrando nossos pastores, para isso. que o fogo pegue em Palmas, Tocantins e no Brasil inteiro através
deste povo que está aqui, Amém. doido pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Loucos, verdadeiros loucos, né, irmão Mauro? Somos generais para esse tempo. Amém, exatamente. Soldados Muito para esse obrigado. tempo. Soldados Muito obrigado bem por armados. todos. Sim, Pra glória de armados Deus. da espada. O inferno que se cuide. Amém. Saquearemos. Temos promessa para isso. Amém. Tamo Amém. junto. Siron, tô te esperando. Você fala isso na frente do meu líder. Sim, claro. Sim, Claro. é. Ele tem que saber disso, porque eu sou o maior Sim. Sou o maior beneficiário de todo o trabalho do evangelista Mauro, né? Não, que e prepara o nosso- essa E o geração. nosso maior orgulho vai ser ver você lá no jovem. Sim, cara, com tá certeza. doido? É Né? claro. Porque não existe sucesso sem os nossos sucessores. Exatamente. Né? Se não deixarmos sementes plantadas, Exatamente. árvores frutíferas, Você, né? você só vai trocar de arco. Você é uma flecha. Eu sou nesse momento eu sou o seu arco. Eu que estou te lançando. É. Depois você vai trocar de arco. É ele que vai te lançar. E depois, Sacou? vai para frente. Sacou? É o reino em movimento. Exatamente. É o reino em movimento. Glória a Deus, muito obrigado mesmo. E evangelista Mauro, aqui nós temos uma regra, e o senhor como nossa autoridade aqui nessa noite, falando sobre a terceira onda, nosso líder GK, mais um líder também aqui na igreja, junto com o pastor Hermes, a pastora Ezi, liderando toda uma geração, todo o movimento. Gostaria de pedir que o senhor orasse por todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, amigos, familiares que estão nos apoiando. Orasse para que esse avivamento acontecesse aqui na De Shalom, aqui no nosso campo, na nossa cidade, no nosso estado, em todo o Brasil, até que pegue fogo no planeta. Porque nós somos aleluiados, nós acreditamos nesse trem. Por favor, irmão Mauro. Então vamos orar, né, gente? Amém. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos Aleluia, Jesus. por este papo aqui, por esse momento tão especial, tão gostoso Amém. de Jesus. falar, Senhor, da tua palavra, de teus grandes feitos, das tuas promessas sobre nós. Aleluia. E nesse momento, Senhor, nós queremos declarar que não estamos satisfeitos com o que nós temos vivido, nós queremos mais Aleluia. da tua graça, do teu fogo, do teu poder, da tua unção. Senhor, faça de nós o que foi feito em Atos 2, nos reveste de unção, de poder, faça de nós labaredas de fogo Em nome para de esse Jesus. mundo, Senhor, para as nações. Em nome de Jesus, Senhor, faça de cada um de nós, de cada líder da Assembleia de Deus Shalom, de cada crente, de cada Aleluia. família, de cada pai, de cada mãe, um soldado nessa guerra. Amém. Senhor, que possamos ser representantes de milagres aqui nessa terra. Aleluia, Jesus. Que possamos ser um canal limpo de poder. Que possamos cumprir, Senhor, o teu ide, Senhor, por inteiro. Em nome de Libertar os cativos, curar os enfermos, Senhor, impactar as vidas. É para isso que estamos aqui. Nós cremos, Senhor, de todo o coração que podemos viver abundantemente o teu reino na terra. Senhor, abre os céus agora sobre nós, sobre quem está assistindo, sobre alguém que está ouvindo, Senhor. Se existe alguém enfermo que está ouvindo essa oração, nós declaramos a cura completa agora em nome de Jesus. Se existe alguém em depressão, em crise, em pânico, nós ordenamos agora, em nome do Senhor Jesus, que seja curado, que seja liberto. Nós liberamos uma palavra profética agora, que o céu se abre agora, se abra sobre essa casa que está ouvindo esse podcast, se abra sobre essa família, que o inferno comece a partir em retirada, que os demônios se calem, que a providência do céu alcance, Senhor, essa casa, alcance essa família, Senhor, e como Assembleia de Deus Shalom, em nome de Jesus, nós queremos impactar essa cidade, queremos impactar, Senhor, as vidas dessa cidade, queremos ser o sal, queremos fazer a diferença, queremos ser, Senhor, embaixadores, trabalhar com os recursos do céu, em nome de Jesus, nós cremos e acreditamos, Senhor, Sim, ó Deus. na terceira onda e um grande avivamento para varrer a terra, para varrer os corações e as mentes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E aleluia, Valeu. que papo aleluiado, glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado, Amém. Mauro. Muito levantar, obrigado, né? Siron. Muito obrigado a você que está aqui nos assistindo até agora. Missionário Betinho, obrigado por ter liberado o Mauro. Que Deus abençoe. Muito obrigado
a todos vocês. Obrigado, pastor Ezi, pastor Hermes, minha esposa amada, muito obrigado por tudo, por todo o apoio que tem nos dado. E a você, não deixa de compartilhar, de dar aquele like maroto aqui e compartilha esse conteúdo aleluiado, para que possa abençoar muitas vidas em nome de Jesus. Produção, um beijo, muito obrigado, que Deus abençoe e até o próximo Papo JS. Tchau!